Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados aqui na Rádio Esotérica FM, está entrando no ar mais uma edição do nosso programa Lux Esotérica, sempre com vocês de segunda a sexta-feira, às 21 horas, trazendo temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre um oferecimento dos associados e simpatizantes da Levir, a loja esotérica virtual, há 18 anos no ar, trazendo milhares de textos, centenas de palestras, programas, vídeos, para todos aqueles que estão buscando na internet uma fonte fidedigna para reencontrar, ouvintes, a sabedoria divina, a doutrina dos mestres, dos Mahatmas, grandes inspiradores da tradição da Gupta Vidya, a doutrina secreta da sabedoria divina nesse planeta. E é nossa satisfação, ouvintes, estar aqui com vocês, sempre trazendo temas para a nossa meditação e recepcionando a todos no espírito de boa vontade, de liberdade de pensamento, pois obviamente que não estamos aqui para impor nada sobre a mente de ninguém, mas simplesmente para trazer novas perspectivas, ouvintes, e principalmente trazendo para todos os associados da Levir uma fonte muito grande de informação. E se você ainda não é nosso associado da loja esotérica virtual, ouvintes, considerem nos apoiar, nos patrocinar, pois uma novidade da Levir que nós estamos fazendo, retornando o investimento, a energia que você coloca na nossa página, trazendo, além do mapa numerológico, estamos oferecendo para os nossos associados também a sua astrologia, ouvintes, totalmente interpretada, trazendo todos os aspectos do seu mapa e com previsões para todo o próximo ano. E então, ouvintes, visitem www.levir.com.br, apreciem os nossos conteúdos e, se você tiver condições, sentir vontade, venham se transformar nos nossos apoiadores para que nós possamos, ouvintes, prosseguir esse trabalho maravilhoso. E enviamos um grande abraço, saudações para aqueles que frequentam não só a página da Levir, e aqui é a Esotérica FM, mas também o nosso grupo no Facebook, facebook.com/groups/Levir. Praticamente 7.000 amigos e amigas já estão curtindo diariamente as mensagens, os informativos e postagens dos nossos amigos, sempre versando sobre temas da espiritualidade. Você que tem perfil no Facebook, não deixe de nos procurar, ouvintes, a Levir, também ali nessa grande rede social que é o Facebook. E vamos, ouvintes, na noite de hoje ter mais uma noite de estudos sobre a temática da gnose cristã, como apresentada no livro de Charles Leadbeater, A Gnose Cristã, esse livro editado no Brasil pela editora Teosófica, e estamos chegando aqui ao capítulo do livro denominado A Descida na Matéria. Na verdade, os primeiros capítulos desse livro, a segunda parte, a primeira parte desse livro, é uma introdução, por assim dizer, esotérica, teosófica, com relação à perspectiva cosmológica que nos leva, ouvintes, a compreender como o universo se desenvolve. É muito importante nós estarmos conscientes disso, pois, ouvintes, a grande tradição esotérica da teosofia vem se conformando com muita força, e a temática dessa noite, ouvintes, a descida na matéria,
é realmente muitíssimo importante para a nossa compreensão de como se conformou esse universo em que nós nos encontramos. Por isso que nós vamos passar aqui ao texto do livro do Leadbeater, para que nós tenhamos, ouvintes, uma apreciação a esse respeito. E diz aqui Leadbeater: devemos agora tentar compreender algo sobre a natureza da deidade e sua manifestação na matéria, a qual, tanto quanto sabemos, significa a composição de nosso sistema solar. É sempre bom, ouvintes, nós mantermos isto em mente, que nós estamos evoluindo nessa célula do universo que é o nosso sistema solar, e não podemos nunca olvidar disso, pois a importância, ouvintes, de nós estarmos evoluindo necessita da nossa localização em algum ponto do universo. Se nós imaginarmos que a Terra e o nosso Sol são coisas exclusivas, nós jamais teremos uma perspectiva conveniente, ouvintes, com relação a essa temática. Então, para todos os efeitos, nós habitamos uma célula do universo, que é chamada por nós sistema solar, que está conectada, esta célula, a outras bilhões de células nesse grande corpo que é a nossa galáxia, a Via Láctea. Mas nós não podemos perder de vista que toda a nossa evolução, ouvintes, enquanto seres cósmicos, vai se dar dentro do nosso sistema solar. E como, ouvintes, o pensamento divino veio à existência, é a nossa preocupação imediata. E o Leadbeater continua: todas as religiões estabelecem algum tipo de teoria para explicar a origem do homem e dos mundos, e a maioria concorda na descrição da manifestação da divindade como tríplice. O absoluto, de quem nada podemos saber, exceto que ele existe, é o Deus Supremo que governa milhões de universos. Disse que o processo da evolução cósmica é semelhante ao do nosso sistema solar, e que até mesmo no Logos absoluto, ou deidade absoluta, há a mesma manifestação tríplice. Não podemos saber isso de fato, pois o absoluto está muito acima de qualquer coisa que possamos ver ou tocar. Mas apenas conseguimos inferir que deve ser assim a partir do que presenciamos, daquilo que presenciamos nos níveis inferiores. Então, o Leadbeater propõe utilizar a chamada chave analógica, né, que faz a comparação do microcosmo, que é o nosso sistema solar, com o conjunto do universo. E como, ouvintes, os ocultistas, os esoteristas, estamos munidos dessa chave maravilhosa que nos foi dada por Hermes Trismegisto há muitos milhares de anos atrás, quando ele disse que o que está em cima é o idêntico ao que está embaixo, e o que está embaixo é idêntico ao que está em cima. Essa chave analógica, essa lei de correspondência, ouvintes, nos permite ir mais fundo na própria compreensão do universo. Mas com relação, obviamente, ao absoluto, nós nada podemos afirmar. Podemos afirmar, sim, pelas informações que nos são trazidas pelos mestres e pela própria investigação
oculta que pode ser feita através da clarividência, da vivência espiritual, ouvintes. Nós temos acesso ao que acontece no nosso sistema solar. E então surge, ouvintes, a questão da Trindade, né? Que vai ser o foco da nossa análise no dia de hoje, né? Então, continua aqui Lidbiter. No caso do nosso sistema solar, é certo que temos uma manifestação tríplice da consciência de Deus, porque é possível olhar para trás e ver o que aconteceu no passado. É possível ver como as forças fluem agora, e a partir disso deduzir que devem existir 3 centros de atividades, 3 aspectos através dos quais a força flui, 3 pessoas, como consta em um único Deus. Então, o nosso Logos solar, ouvintes, apesar de como a própria religião, a teologia nos diz, apesar dele ser uno e indivisível, quando ele se manifesta, ele surge na sua atividade como 3 pessoas, né? E nós vemos essas 3 pessoas no cristianismo sendo relatadas como o aspecto Pai, o aspecto Filho e o aspecto Espírito Santo. E esses 3 aspectos estão em correspondência com a trindade também do nosso espírito. Quando a Escritura Sagrada diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, tem relação com isso. Mas com relação, ouvintes, às pessoas da Santíssima Trindade, Lidbiter nos diz: primeiramente seria bom definir a palavra pessoa. Se nós vamos falar das pessoas da Trindade. Esta palavra pessoa deriva de 2 termos latinos, né? Per, que quer dizer através, e sona, ou som. Portanto, persona significa aquilo através do qual vem o som, né? É o envoltório, é a máscara que faz com que, por exemplo, um ator, principalmente no teatro antigo, ele se travestisse de uma personagem através das expressões que aquela máscara, ouvintes, que se mostrava como triste, como alegre, retratando o homem, a face de um homem ou de uma mulher, mas era dessa máscara, ouvintes, que vinha o som. Então, as pessoas da Trindade, né, são a modalidade, né, pelas quais o poder divino vem à atividade. A máscara, então, era a persona, pois o som da voz do ator passava através dela. E as 3 pessoas da Santíssima Trindade são, em realidade, 3 manifestações ou aspectos do Deus único. Tampouco isso é inteiramente correto, porque elas são muito mais do que meros aspectos. E há realmente discussões muito fortes na teologia com relação a isso, né? Entretanto, o entendimento mais próximo que atingimos desse mistério é dizer que nessas 3 partes em que a deidade se apresenta, ela é representada por 3 pessoas. E podemos empregar analogias, mas devemos ser cuidadosos. Embora nos auxiliem um pouco, convém não se ater a elas, pois, para usarmos uma analogia bastante simples, podemos imaginar um homem como o prefeito de uma cidade, o gerente de um banco ou, ao mesmo tempo, o comandante de um exército local. Nessas 3 funções, ele utilizaria vestimentas diferentes, e embora representasse
cada qual separadamente uma atividade, ainda assim seria o mesmo e único homem. Porém, as três pessoas da Santíssima Trindade são muito mais do que isso. Todavia, podem ser consideradas como Deus atuando em diferentes direções ou com diferentes capacidades. Esta é de fato apenas uma parte da verdade. A verdade total não pode ser compreendida em nosso estágio atual. Então, ouvintes, quando o livro A Gnose Cristã se propõe a discutir inicialmente a figura de Deus, que foi discutida no nosso último programa, então o passo seguinte é compreender como a Trindade se manifesta na matéria, né? Então, obviamente que o campo da atuação dessa tríplice divindade é o sistema solar, né? Então, Leadbeater nos diz a esse respeito: é difícil para nós imaginarmos algo anterior ao nosso sistema solar. Uma das teorias referentes às origens desse sistema é de que dois sóis se colidiram, não frontal, mas obliquamente, e desse modo colocaram os planetas em movimento ao redor do Sol com suas órbitas atuais. Isso pode ser verdadeiro ou não, mas a realidade vai ainda muito além. Cada sistema solar, conforme aprendemos no estudo do ocultismo, é o corpo físico, a expressão de uma divindade, né, de um Deus, ou Logos, ou Verbo, né, Criador. E de fato é possível, em alguns casos, que ele mesmo tenha recolhido o material para seu próprio corpo físico por meio desse cataclismo cósmico, né, que nós observamos no universo tão claramente. Ele mesmo, e de qualquer modo, no caso de nosso próprio sistema solar, a investigação oculta mostrou que primeiro o Logos, né, o Verbo Criador, decidiu sobre em que ponto faria seu sistema, e depois erigiu um grande vórtice no qual foi introduzida matéria tirada do espaço circundante, e começou gradualmente a animá-lo. Não sabemos muito sobre as condições originais dessa matéria, mas parece ter havido apenas matéria atômica em certo estágio do processo. Isto é, os átomos estavam separados e equidistantes, ao invés de agregados de alguma maneira para produzir formas de qualquer tipo. Não se trata de um fato definitivamente conhecido, mas pode-se imaginá-lo a flutuar no espaço vazio como as partículas de pó num raio de sol. São, entretanto, indescritivelmente menores do que as partículas que o nosso olho físico consegue enxergar. Às vezes, a filosofia antiga chamava essa matéria primordial de matéria virgem, né, por não ter sido ainda interpenetrada ou afetada pela corrente da vida do Logos. E é exatamente sobre esse ponto, ouvintes, que nós gostaríamos de dedicar agora a nossa atenção, porque a descida à matéria, ouvintes, tanto no universo imediato, que é o nosso sistema solar, quanto com relação ao ser humano na sua tríplice constituição, os dois, ouvintes, manifestam a presença da figura tríplice do Espírito. O Espírito de Deus, manifestado na Trindade, vai, ouvintes, primeiro fazer a construção da matéria do sistema em que nós estamos. E também o ser humano, ouvintes, quando ele se manifesta na matéria,
de maneira microcósmica, ele também atrai da sua trindade interior, que corresponde à trindade superior, esses aspectos. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo, no nosso sistema solar, são o Espírito de Deus que pairava sobre as águas do abismo. É assim que a Bíblia nos relata esse processo, e a teosofia também nos fala a respeito disso. Ouvintes, é muito importante nós estarmos atentos a esse fato. E o grande, ouvintes, princípio que vai ser o construtor do sistema solar é o terceiro aspecto da divindade, que na verdade é o aspecto feminino. Infelizmente, na trindade cristã, né, aparentemente existe ali um clube do bolinha, né, como se fosse 3 aspectos masculinos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas as trindades, ouvintes, nas cosmogonias, né, que explicam a gênese do universo antigas, a trindade sempre foi descrita como Pai, Mãe e Filho. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo e as trevas reinavam ali, a escuridão, representando aquele momento caótico, ouvintes, da matéria, na verdade se está se representando um sistema solar cuja matéria ainda não foi organizada. E é muito interessante, ouvintes, que esse aspecto dessa treva original, desse caos original, da onde tudo provém, é comemorado no mundo inteiro de uma forma extremamente velada, né? Que poucos são aqueles que conhecem exatamente como isso se manifesta, que é, ouvintes, o culto relacionado com as virgens negras, né? E no último dia 12 de outubro nós tivemos, apesar de ter caído no domingo, mas o último 12 de outubro foi feriado nacional, não só o Dia das Crianças, mas também, ouvintes, o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que nada mais é, ouvintes, do que a imagem de uma virgem negra. A Virgem Negra representa exatamente esse momento da formação, ouvintes, do sistema solar. E é a partir do terceiro aspecto, o aspecto mãe, o aspecto feminino, é que vão surgir os planos de existência de um universo. Então, o terceiro aspecto é o primeiro que vai emanar, ouvintes, vai efundir, né? Daí que na teosofia nós devemos falar sobre as 3 efusões divinas. Então, construindo de cima para baixo, né? Organizando a matéria nos planos, criando o plano divino, né? Chamado plano Ad na teosofia, depois criando o chamado nível monádico, aonde repousam as chispas divinas de todos os seres que evoluem nesse sistema solar, e posteriormente o plano átmico ou o plano nirvânico, e descendo cada vez mais em densidade, ouvintes, formando planos que já vão chegando próximo da experiência humana, como o plano búdico, o plano mental, né, com a sua dupla divisão em mental concreto e mental abstrato, o plano astral, que está muito perto aqui da nossa realidade física, que é o plano emocional, e finalmente o plano físico. Então,
é, ouvintes, o Espírito Santo, o aspecto feminino, o aspecto mãe, que é o criador dessa manifestação tríplice. E nós temos que estar atentos a essa realidade, ouvintes, porque nós também, ouvintes, evoluímos a partir desse processo. Aquilo que aconteceu no sistema solar é o mesmo que acontece na evolução da nossa consciência, pois, primeiro, ouvintes, tem que existir, né, os planos, que é o que acontece no sistema solar, e no ser humano nós temos que ter os veículos, nós temos que ter os corpos, né, ou os koshas, como diriam os hindus, os envoltórios pelos quais nós vamos nos manifestar. Então, a construção dos envoltórios, que vai ser a animação da consciência, se dá pela manifestação, ouvintes, pelo processo da descida à matéria dos aspectos relativos ao Filho, ou seja, é o segundo aspecto divino, o Filho, que é, ouvintes, quem peregrina pela matéria, criando a consciência na sua relação com a substância, né? É essa dualidade a qual nós não podemos escapar, onde há matéria, haverá consciência, e onde haverá consciência, nós teremos algum tipo de substância, ouvintes. Então, a mônada humana, a chispa divina, que é emanada da divindade, ela primeiro desce, ouvintes, mergulha na matéria, e é isso, ouvintes, que nós lemos no credo cristão. Muitas pessoas têm uma certa aversão ao credo que fala, ouvintes, da pessoa de Jesus, como sendo exatamente esse aspecto filho, né? Então, quando diz que Jesus morreu na cruz, né, e nasceu no início do seu trabalho, né, tendo tido um nascimento virginal, ou seja, ali está oculto, ouvintes, o conhecimento esotérico. Então, quando se diz que Jesus nasceu de uma mãe virgem, nasceu da Virgem Maria pelo Espírito Santo. Só, ouvintes, se nós entendermos que se está falando aqui de alguma coisa cósmica, é que nós podemos compreender isso. E ele morre, ouvintes, na cruz, porque ele, ao descer aos infernos, isso equivale a essa descida à matéria, e no caso do ser humano, esse processo só se completa quando a consciência que desceu aos planos recebe no nível humano a descida do aspecto Pai. O aspecto Pai desce, ouvintes, e culmina a evolução do ser humano através desse processo que é a formação da individualidade humana, que só no ser humano que estão presentes os três aspectos, Pai, Filho e Espírito Santo, Atma, Buddhi, Manas, ou seja, está presente a vontade espiritual, a sabedoria espiritual e a atividade mental ou inteligência. E como nós, ouvintes, apenas os anjos, os arcanjos que possuem esses aspectos ativos, todos os reinos abaixo disso não possuem. Então, ouvintes, nós temos que estar atentos a todo esse processo, e é isso que nós estudamos na teosofia, e vamos continuar estudando com vocês, ouvintes, no segundo bloco do nosso programa, falando a esse respeito. Se você está nos acompanhando, recomendamos muito a leitura do livro A Gnose Cristã, que vai, ouvintes, trazer realmente uma contribuição para
o seu entendimento desses assuntos. Mas voltaremos a seguir, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, trazendo mais comentários e avançando nessa comparação, nessa analogia entre a Trindade e o ser humano. Vocês vão ficar agora com aquele convite da Levir. Precisamos do seu patrocínio, ouvintes, para continuar mantendo a infraestrutura aqui dos nossos sites. Se você pode, se você quer, ouvintes, una-se a Levir. Vamos retornar a vocês, ouvintes, o seu apoio, a sua energia, retornando com muito conhecimento, brindes realmente muito interessantes que vocês vão conhecer a partir de agora. Vamos ao intervalinho e voltaremos já. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos, patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site em levir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Agora, ao se associar na Levir, você recebe seu mapa astrológico completo. Seu mapa astrológico é uma verdadeira ferramenta de autoconhecimento, que traz a leitura da influência dos astros. O mapa astrológico traz análise nos níveis material, sentimental, intelectual e espiritual. Este mapa que você receberá conterá a interpretação do seu signo solar, do seu ascendente, os planetas nos signos astrológicos, casas, aspectos e trânsitos planetários, progressões secundárias e previsões da revolução solar. É um mapa completo, com cerca de 30 páginas para sua leitura e autoconhecimento. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muito o seu apoio, o seu patrocínio, daqueles que já são nossos queridos e queridas, não só ouvintes, mas
patrocinadores através da sua associação na Levir. Nós estamos sempre em condições para que vocês possam atingir o autoconhecimento. E os nossos estudos aqui visam exatamente essa condição, ouvintes, que vocês possam realmente ter cabedal cada vez mais profundo de informações, e recomendamos sempre ótimas literaturas que vão fazer com que vocês possam evoluir, e sempre estamos aqui à disposição também para responder as suas perguntas, as suas dúvidas. Comunique-se conosco, principalmente com esta maravilhosa ferramenta que é o e-mail, que é a rede social. Participe do nosso grupo da Levir Ouvintes no Facebook, e vocês terão acesso realmente a muita coisa interessante. E voltando, ouvintes, aqui às nossas considerações sobre o livro A Gnose Cristã, nós vamos, ouvintes, fazer aqui uma comparação entre os níveis que nós acabamos de tratar, que são níveis cósmicos, né? Mesmo que se refira apenas ao sistema solar. Muitas pessoas, inclusive, confundem bastante a literatura teosófica quando leem a respeito, né, do universo, do cosmos, né? Esses termos são empregados na literatura teosófica para falar, né, principalmente sobre o sistema solar, né? Então há uma advertência séria de Madame Blavatsky na Doutrina Secreta, no primeiro volume, de que o que a doutrina secreta, o que a teosofia aborda, é o que está, ouvintes, manifestado no nosso sistema de mundos e no que está visível ao redor dele. Ou seja, isso obviamente que não inclui as bilhões de estrelas da nossa galáxia, nem a nossa galáxia, nem o universo como um todo, que hoje se sabe que são bilhões e bilhões de galáxias espalhadas por todo o universo. Então nós temos que estar atentos nessa leitura, e quando nós falamos sobre a nossa própria manifestação, ouvintes, o homem é um microcosmos, né? Ou seja, a constituição do ser humano mantém correspondência com a Trindade divina. Então, no ser humano há também a Trindade, ouvintes, a chamada mônada ou chispa divina, que está ali brilhando no terceiro ventrículo do coração de todo ser humano. É una, ouvintes, mas ao mesmo tempo é tripla. Ela mantém dentro de si a trindade do espírito como Atma, ou seja, vontade espiritual, como Buddhi, que é iluminação, que é intuição, que é a verdadeira fonte da compreensão humana, e que é Manas, ou a capacidade da inteligência espiritual. E exatamente o aspecto feminino da Trindade ou Espírito Santo no ser humano se refere à nossa mente, né? O Manas, né? A capacidade de pensamento que o ser humano possui, na verdade, ouvintes, é essa possibilidade, ouvintes, as águas do abismo, ou aquele caos original no ser humano, é a nossa mente. E o que ilumina esse caos é exatamente a intuição, ou Buddhi, né? Daí que quando o ser humano atinge a iluminação absoluta nesse sistema,
ele é chamado de Buda ou iluminado. E acima disso, ouvintes, está o Atma ou a vontade espiritual, que é aquele aspecto que impulsiona o ser humano para continuar existindo. Antes que tudo existisse, existia essa vontade, ouvintes, de se manifestar, porque é inexplicável, ouvintes, como o ser humano se mantém existindo, como ele vive, mesmo sem perceber qual é que é o grande objetivo da sua vida, mas nós perseveramos, ouvintes, e estamos aqui procurando evoluir. Então, a partir da trindade da mônada, são construídos os corpos invisíveis do ser humano, né? Apesar de nós falarmos de 7 planos de existência, na verdade o ser humano, nesse atual momento, ele só consegue construir 5 envoltórios diferentes, né? Começando pelo corpo causal, que nada mais é do que a alma coletiva dos animais, ou de um conjunto realmente quase que, né, infinito, né? Não é infinito porque teve um número determinado, mas a quantidade de animais, ouvintes, que alimentou uma alma grupal que evoluiu, né, com uma ou mais chispas divinas dentro dela, até que cada um de nós se transformasse em ser humano, foi um número realmente muito grande. Então, nós nem, ouvintes, devemos nos preocupar com o fato, ouvintes, de que há tanta coisa errada no mundo, tanto egoísmo, tanta violência, porque, lamentavelmente, queridos ouvintes, nós viemos de uma situação no reino animal em que a violência estava muito presente, em que pouquíssimos foram os animais que vieram, mesmo na nossa humanidade, vieram para o reino humano pelo caminho do amor ou da inteligência. Muitos vieram pelo caminho do medo, pela fuga, né, pelo desenvolvimento da mente, fugindo dos flagelos que nós recebíamos no reino animal, pois a cadeia de mundos que nos precedeu, ouvintes, foi muito mais violenta do que essa que nós temos hoje. Apesar de nós violentarmos também muitos nossos animais, é praticamente suave o que nós fazemos com os animais comparado ao que aconteceu conosco mesmo. Então, cada ser humano, ouvintes, eu, você, todas as pessoas do mundo, nós somos o sumário, né, de o depósito de experiências de bilhões e bilhões de elementais, de a experiência que nós tivemos nos minerais, no reino vegetal e finalmente no reino animal. Milhares e milhares de animais viveram, tiveram a sua experiência e ao fenecerem, ao morrerem, despejaram nesse grande invólucro que ainda está conosco até os dias de hoje, ouvintes, até o dia que, evoluindo em inteligência, pôde então o animal constituir uma alma, grupo, né, bastante evoluída, e finalmente aconteceu a individualização. Quando desceu o aspecto pai sobre aquela alma grupo, se formou o ser humano, que é um espírito, uma alma e um corpo. Então o corpo material, ouvintes, com o seu duplo, né, astral e mental inferior,
o duplo etérico, que é o molde do corpo físico, e o corpo denso ou corpo físico, na verdade, ouvintes, são a trindade completamente manifestada. Então, o ser humano é, ouvintes, um microcosmos dentro dessa grande manifestação. E nós, ouvintes, devemos ter realmente uma profunda reverência por toda a vida, pois cada ser que está aqui nesse mundo, mesmo aqueles seres que nós julgamos insignificantes, né? Cada folhinha que está numa planta, cada graminha que está espalhada pelos campos, pelos jardins da vida, apesar de ali não ter uma alma grupo, mas é o próprio terceiro aspecto da divindade, é o próprio Espírito Santo que anima com a sua energia essa planta. Cada inseto, ouvintes, não tem em si uma alma, né? Mas sim é o próprio Espírito Santo que está evoluindo. Agora, os animais mais evoluídos, os animais complexos, que nós visivelmente, ouvintes, percebemos que eles têm emoções, que eles têm sentimentos, que eles são capazes de ter prazer, de sentir dor, de sentir compaixão, de sentir saudade, como nós vemos os nossos animais domésticos, como eles sentem, né, saudade dos seus donos e como eles ficam alegres quando o seu dono retorna, quando ele afaga o seu pelo, e como muitas vezes o animal fica triste quando ele sofre violência, quando ele é contrariado. Então esses animais, ouvintes, estão ligados com uma alma grupo, e atualmente não está fechada a passagem do reino animal para o reino humano, mas finalmente lá na frente haverá de novo a abertura dessa porta, e esses que são os nossos animais domésticos serão os homens que primeiro encarnarão nesse ambiente de uma nova humanidade que vai surgir. Então, quando nós lemos esses prodígios que a Bíblia nos conta, ouvintes, nós estamos lendo sobre esse aspecto. E a energia, ouvintes, que se manifesta nas plantas, que se manifesta nos animais, que faz tudo crescer e se desenvolver, que é a energia do Espírito Santo, se manifesta em nós também como a nossa capacidade de nos recriar, né, de criar e recriar não só os tecidos do nosso corpo, mas também de ter as nossas emoções, os nossos pensamentos. A Kundalini, ou Espírito Santo, é que impulsiona a nossa necessidade de perpetuação da nossa espécie, a nossa sexualidade, e impulsiona todos os processos criativos. Sempre que o ser humano deseja alguma coisa, sempre que ele procura criar alguma coisa, escrever, pintar, modelar, fazer uma escultura, escrever um texto, ter um relacionamento com outra pessoa em qualquer nível, tudo isso, ouvintes, são atividades criativas e tem relação também com o aspecto feminino da natureza, não só nos seus aspectos inferiores, mas também nos superiores. Quando nós desenvolvemos um pensamento, quando nós criamos uma nova ideia, quando nós entendemos uma nova coisa, nós, na verdade, estamos pondo em funcionamento a energia do Espírito Santo no nosso ser. E, ouvintes, quando nós também deixamos esse nosso mundo através do processo da morte, nós
que temos essa trindade manifesta em nós, também recolhemos o nosso ser como o próprio universo recolhe a sua matéria. Ou seja, hoje nós estamos num período, né, chamado de Manvantara, em que o universo no sistema solar está manifestado. Mas haverá um momento em que ele vai se recolher para contabilizar os frutos dos acontecimentos, e então haverá um pralaya, ou seja, não uma morte, mas uma pausa da atividade do sistema solar. E a morte, o processo da morte, ela no ser humano, ouvintes, é idêntico ao que vai acontecer com o nosso sistema. Os planetas irão cessar de ter atividade e os seres vivos não mais estarão por sobre os planetas. Finalmente o nosso Sol vai engolir os planetas próximos e depois de se expandir, o nosso Sol vai se encolher e se transformar numa estrela anã marrom com pouca atividade atômica, né? E quando um ser humano fenece, ouvintes, acontece a mesma coisa, né? Nós sabemos que nós temos os 5 corpos, né, manifestados, né, o etérico e o físico, a aura astral, que é um ovoide que nos circunda, que tem energia emocional. Temos o nosso corpo mental inferior, que é um corpo de pensamentos concretos, e aquilo que causa todo esse processo, ouvintes, que é o corpo mental abstrato, né, que na teosofia é chamado de corpo causal. Quando acontece a morte, ouvintes, começa uma jornada de retorno para essa fonte daquilo que tudo causa, que é o aspecto mãe, o terceiro aspecto do Espírito Santo. Nós vamos retornar a ele. Então, o desaparecimento do corpo físico e etérico, fica um átomo permanente desses 2 níveis, porque o etérico não deixa de ser físico, e ele é recolhido então para o mundo astral. Depois de alguns anos também o corpo astral morre, ele se desgasta, é descartado na forma, assim como há um cadáver físico, também há um cadáver astral, chamado de cascão astral, e a vida vai retornando. No astral nós temos a experiência daquilo que era chamado antigamente de purgatório, e quando nós vamos para o plano mental, ouvintes, nada mais é do que o céu. Se o purgatório é onde a pessoa purga, ou seja, ela tira a experiência das suas emoções inferiores, no plano mental, ouvintes, restam apenas os pensamentos mais elevados, as utopias, né, que nós sabemos, cada um de nós tem a sua utopia de vida, o que nós gostaríamos de fazer com aqueles superpoderes, de levar uma vida perfeita junto aos seres queridos, aos mestres, aos instrutores, aos artistas, ajudar a humanidade, atingir a espiritualidade. Tudo isso nós vamos um dia, ouvintes, ter, pois a energia do plano mental não se extingue e ela vai um dia nos levar até lá. E finalmente o ser humano retorna para o mundo causal e ali digere todas as experiências. O que é importante nós sabermos, ouvintes, é que dessa vida nós obviamente não levamos nada material. Nós só vamos guardar, ouvintes, dessa existência que nós temos apenas as coisas que forem abstratas, né? A capacidade de amar, a capacidade de compreender o que é belo, de sentir, de tocar a natureza
na sua beleza, os outros seres humanos, a capacidade de compreender, de analisar. É isso, ouvintes, que a nossa alma vai reter. Aquelas memórias, aqueles conflitos, os sofrimentos que nós passamos nesse mundo vão ficar para trás e a alma um dia vai procurar, ouvintes, criar uma vez mais um novo corpo, uma nova existência que vai surgir. E nós, ouvintes, devemos estar atentos a esse processo, porque ele, ouvintes, é um processo idêntico à manifestação da Trindade. Nós não podemos ter, ouvintes, uma verdadeira vida nesse mundo que nós vivemos sem ter, ouvintes, uma comparação da nossa Trindade de vontade espiritual, de sabedoria espiritual e de inteligência espiritual, sem compará-la com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É essa experiência, esta analogia que está circunscrita dentro do processo que Leadbeater, no seu livro A Gnose Cristã, relata com o processo da descida à matéria. E tanto a descida na matéria quanto o retrocesso, né? A cada manvantara, a cada manifestação corresponde um pralaya, ou seja, um período de repouso. E nós, ouvintes, hoje estamos num período de manifestação. E o grande objetivo, ouvintes, da vida é fazermos a nossa evolução nesse mundo que muitas vezes é de sofrimento. Um mundo que muitas vezes não favorece o nosso progresso. Mas com o entendimento, com os estudos, ouvintes, nós podemos assim fazê-lo. E convido a todos para prosseguirmos nesses estudos do livro A Gnose Cristã. E vamos, ouvintes, colocando ponto final no programa Lux Esotérica de hoje. Sabendo, ouvintes, que esses estudos vão iluminar a mente de vocês. E cada vez que vocês puderem compreender e estudar esses temas, vocês estão se aproximando do ideal da evolução espiritual, que é, ouvintes, ter a experiência humana mais profunda. O ser humano é a manifestação da divindade de Deus aqui na matéria. Então nós precisamos viver de uma maneira ética e quanto mais espiritualizada, melhor. E o nosso programa, ouvintes, tem esse objetivo. Vou convidá-los, ouvintes, para uma última vibração, uma última vivência desses processos, ouvintes, que vão nos levar a uma vida mais profunda. Então, mantendo essa imagem do grande ser que inspirou a tradição cristã, Jesus Cristo, o nosso grande mestre, que ele possa, ouvintes, se refletir no nosso ser através do nosso próprio espírito. Quando nós o cultuamos, na verdade nós cultuamos o ser interno que há dentro de nós. Então, vamos, ouvintes, no final desse programa, procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que vive em meu coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo.
Paz. 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 Paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Assim seja, queridos ouvintes, que nós possamos fazer brilhar cada vez mais a nossa chispa divina, a verdadeira luz esotérica que dá nome a esse programa. Ele só existe para fazer lembrar da sua existência, e nós ficamos muito felizes de estarmos a serviço da evolução daqueles que nos acompanham. Ficamos por aqui, desejando um ótimo fim de noite, um bom repouso para todos vocês, desejando principalmente que vocês reflitam sobre os temas que nós apresentamos aqui, e vamos deixá-los com a musicalidade da Esotérica FM, aguardando a sua audiência no nosso próximo programa. Fica aqui de Osmar de Carvalho, aquele virtual, mas é um caloroso, um fraternal, um verdadeiro ouvinte abraço em todos vocês que nos assistem, que nos ouvem. Então, ouvintes, ficamos aguardando a próxima oportunidade de um novo programa Lux Esotérica com a sua audiência. Então, até lá, queridos e queridas ouvintes.